Sejam bem-vindos no canal Evangelismo Gênesis Apocalipse. Vamos tratar, neste vídeo, a respeito do jovem fornicário que está nas cartas de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5. Vamos dar uma lida? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vós entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai vós, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Pois bem, ao ler do versículo 1 ao versículo 13, nós entramos em algumas questões, que no meu caso entra em certas dúvidas. E eu vou colocar aqui as minhas concepções daquilo que eu penso, daquilo que eu tenho entendimento. Se algum irmão aí ou irmã tiver um entendimento diferente, que possa trazer passagens bíblicas à luz das Escrituras, que possa fazer com que eu mude de concepção e de entendimento, eu agradeço, pois eu tenho pesquisado, tenho conversado com algumas pessoas pessoalmente, e as respostas não foram convincentes a ponto de eu mudar de ideia. Mas vamos lá. No primeiro versículo, das cartas de 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Portanto, aqui podemos perceber que nem mesmo nos gentios, que são pagãos, se tinha no seu costume ou na sua boca nomear tal pecado, de tão grave, de tão sujo, de tão repugnante que era. E a igreja de Coríntios estava tolerando, naquele momento de soberba, de orgulho, tolerando tal pecado, tal prática. Mas aí a questão, você fala assim, mas questão aí que não é prática. Beleza, vamos lá se é prática ou se praticou. O versículo 2 fala que quem cometeu tal ação. E no versículo 3, Paulo termina assim, que o tal ato praticou. Então, quer dizer, as duas palavras, tanto no versículo 2 e versículo 3, dá a entender passado, que o jovem praticou. Eu penso que Paulo escreveu
desta forma, tal ato praticou, para que a igreja entendesse que tal jovem praticou, né, para cair na real, ó, nossa, ele praticou esse pecado. Mas na minha concepção é que ele não só praticou, ele continuava praticando o pecado. Esse pecado. Ele não saiu uma vez com a madrasta, ele saiu outras vezes. Qualquer jovem, qualquer pessoa, homem, que sabe quando você se envolve em algo de prostituição, você vai continuar, né? Eu penso isso porque eu vejo isso em muitas igrejas. No meu caso mesmo, eu caí em fornicação no passado, quando eu era solteiro, numa comunidade. E eu vou dizer a diferença do jovem do que aconteceu comigo. É que quando eu caí, eu não tinha noção da gravidade do pecado, e quando eu conversei com o meu pastor sobre o ocorrido, tipo de uns 3, 4 dias, que eu já estava triste, né? E meu pastor falou da situação que era o pecado, e eu caí em si, eu caí em choro, eu achava que Deus mais me perdoar, entendeu? Então eu comecei a buscar Deus, eu não tinha mais aquela sensibilidade do Espírito Santo, eu não sentia mais a palavra entrar em mim, e foi uma busca contínua até que Deus mesmo me perdoou, e eu senti o perdão de Deus, apesar que eu cumpri essa disciplina nessa comunidade por 6 meses, mas foi a disciplina do homem, né? E Deus já tinha me perdoado. Mas qual é a diferença? A diferença é que eu não esperei a igreja me disciplinar. Eu fui levar o conhecimento deles, eu mesmo, de qual ato eu tinha praticado. E esse jovem, no meu entender, é que ele estava praticando e, ó, nada a ver, entendeu? Não tinha compromisso com a igreja de falar em nada. E a igreja ficou sabendo, tinha conhecimento de tal ato de pecado. No meu ver, esse jovem, ele vivia de forma inconstante. Sabe o homem constante, está em Tiago? Então, ele vivia um pé no mundo, um pé na igreja. Era o crente leviano, né? É o joio no meio do trigo. Ele não tinha compreendido o evangelho da forma clara. No meu ver, esse jovem não era nascido de novo. Eu penso assim. E se você tem alguma base, alguma passagem bíblica que possa me convencer diferente, eu agradeço. Mande para mim. Então, esse jovem, eu acredito que ele não só praticou, como ele estava praticando o pecado. Essa é a minha concepção. Eu respeito quem pensa diferente. Vamos lá. Paulo, no versículo 4. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne. Ponto. Vamos ver aqui. Alguns irmãos interpretam que seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, que nessa questão aqui é questão até mesmo de Deus o matar, para que ele seja salvo no dia do Senhor. Bom, eu discordo disso também. Por quê? Como que uma pessoa que pratica o pecado de fornicação sem um arrependimento, se morrer ali naquele momento, ele venha ser salvo? E inclusive a palavra fala assim, para que possa ser salvo. O que mostra que nós somos salvos em Cristo Jesus todos os dias de nossas vidas. Eu penso que nós temos que nos converter todos os dias. Ô, Estevam. E nós, na ressurreição, nós ressuscitamos o nosso corpo, né? Que unirá com o nosso espírito, né? Para que nós sejamos transformados. Então, o corpo ele não pode ser destruído por Satanás, né? Por Satanás, e depois essa pessoa vai ser salva. Então, eu custo acreditar que seja, no caso, até para destruição no aspecto
matar. Mas eu creio que Deus pode permitir, no caso, como ocorreu no caso de Jó, né? De colocar uma enfermidade, né? De oprimir ele, opressões, para que ele sinta entristecido, vê a realidade do mundo que não traz uma felicidade, que não possa preenchê-lo. Então ele possa, com essa tristeza, voltar ao convívio da igreja e, se assim, ser salvo. Pela graça e misericórdia de Deus, se arrepender, né? O que realmente ocorreu, creio eu, que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Mas, no caso aqui, que é interessante, né? É que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui Paulo termina, né, no versículo 5. Como que um jovem que praticou a fornicação não se arrependeu dos seus pecados seria uma pessoa salva em Cristo? Porque eu creio que ele não só praticou, ele continua na prática. Se eu estiver errado e ele praticou uma única vez e a igreja ficou sabendo e não corrigiu, mesmo assim, eu creio que ele não seria salvo. Por quê? Porque ele não transmitia o arrependimento. Ele não passava o arrependimento. Ele não tinha uma conduta, um comportamento de uma pessoa arrependida. E quem não se arrepende vai ser condenado. Então, esse jovem não era salvo. Está entendendo? Essa é a minha concepção. Se você tiver uma linha diferente, ok? Traga na luz da palavra para que a gente possamos discutir e trocar aí conhecimento, ok? Vamos no 6. No versículo 6, Paulo exorta a igreja, né, a não ter essa compatibilidade com uma velha massa, né, que possa corrigir esse jovem, né, que não venha participar daquele fermento, porque através do testemunho desse jovem poderia sim desencadear este pecado para outros irmãos. Então, o que acontece? A igreja, ela tem que ser exemplo e viver na verdade. Como que ela pode ser sal e luz desse mundo se ela tem tolerado pessoas que estão vivendo, né, ou praticou tal ato que está chegando ao conhecimento até mesmo dos ímpios? Né? Vamos no versículo 9. No versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Versículo 10. Ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Qual é a gravidade do pecado do qual Paulo estava exortando a igreja a corrigir? A questão do jovem, mas ele também estava qualificando aqui no versículo 10 e no 11, que esses pecados também eram tão graves quanto o caso do jovem também, né? Que nós não devemos nem mesmo comer com aqueles que se dizem irmãos. E a igreja estava tolerando esse jovem, com certeza estava comendo com ele, participando da ceia com ele, estava vivendo e tendo ele... Não, ele é irmão, tudo. E isso encoraja outros a pecar, a trazer o mundo para a igreja, o que está ocorrendo hoje em muitas igrejas modernas que têm tolerado o pecado. O segundo, o terceiro casamento, a fornicação, o namoro dentro das comunidades, né? Hoje um jovem namora na comunidade, no outro mês já está com outra, está essa vida descompromissada de chegar a um casamento, e outros vivendo no bar, vivendo nas drogas e tudo mais, é tolerado. E não, é irmão, nossa,
Vem cá, participe com a gente, come aqui na mesa. E Paulo orienta que esses tais, nós não devemos nem sentar na mesa para comer com eles. Né? Aí ele diz no versículo 10 que não é da mesma forma com os ímpios, nossos familiares que não creem em Cristo, nosso vizinho, com nossos colegas, amigos de empresa. Por quê? Porque esses tais não somos nós que vamos julgá-los, é Deus. Então, através de nosso testemunho, eles sejam ganho para Cristo. Então, essas pessoas, nós devemos sim ter o convívio. Se for convidado, vai lá e janta, almoça na casa dessa pessoa. Não há problema nenhum. Entendeu? O que é advertido aqui na questão de Paulo é que aquelas pessoas que se dizem irmão e vivem tais práticas, do qual é advertido aqui no versículo 11. Né? Vamos no versículo 12. Porque eu tenho que julgar também os que estão de fora? Olha aí. Não julgais vós os que estão de dentro? Nós devemos fazer o julgamento segundo a reta justiça de Deus. E no versículo 13 que me chama a atenção, que fala o seguinte: mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós esse ímpio. O que Paulo quer dizer? Vocês estão comendo com ele, não é nem para comer com esse jovem. Esse aí é o iníquo, quer dizer, o ímpio. Da onde que esse jovem é salvo? Então, você que crê que esse jovem realmente é um salvo, né? Na questão, não se perde a salvação, beleza, né? Eu tenho uma concepção diferente, mas você que crê que não se perde a salvação e crê que esse jovem era salvo, gostaria de passagens bíblicas à luz das Escrituras que pudessem me convencer. Porque Paulo fala que esse jovem é o iníquo. Iníquo é aqueles que praticam iniquidade. A prática contínua. Esse jovem não era salvo, na minha concepção. Então vamos analisar aqui um estudo que eu preparei. Beleza? Eu vou colocar aí para que você possa acompanhar aquilo que eu preparei, para que nós possamos analisar e você faz o seu julgamento. A questão da minha dúvida e pergunta aos irmãos é o seguinte: o que vocês pensam? Que esse jovem era salvo ou ele não era salvo? Porque eu tenho uma concepção na minha leitura de que ele não era salvo. Tanto que eu vou trazer aqui alguns textos bíblicos, capítulos, para que os irmãos possam analisar e comentar também, né? Para que a gente cresça na graça e no conhecimento. Ok? Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 e 24, fala-se que o profeta Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então eles faziam um malefício, davam mau exemplo, né? Escandalizava a obra de Deus. E nesse caso faz-me pensar da mesma forma que o povo de Corinto estava fazendo aquele jovem. De certa forma estavam sendo omissos a não aplicar aquilo que estava determinado na doutrina. No tempo de Eli era para se aplicar a lei, porque esses jovens estavam depravando e levando o povo a um escândalo. Deus então, ele diz, né, no versículo 30, o Senhor Deus de Israel diz assim: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honra, honrarei, porém os que me despreza serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Veja a gravidade, irmãos. Então, o que ocorreu ali é que os dois filhos, né, de Eli, eles foram mortos, segundo a profecia que Deus aplicou. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11 ao 13, Deus disse assim: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli
tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Olha a gravidade. Ele não estava repreendendo os seus filhos, estava vendo tudo que eles estavam fazendo com aquelas mulheres, dando mau exemplo, e não estava repreendendo a mesma coisa que estava acontecendo na igreja de Corinto, quanto à situação do jovem fornicário. Assim também hoje, muitas igrejas modernas estão caminhando, no mundanismo, no liberalismo, no secretismo religioso, no relativismo. Eles estão tolerando todo tipo de pecado, segundo casamento, namoro descompromissado para que chegue em um casamento verdadeiro, promiscuidade de toda a espécie. A pessoa entra fumando e vive a vida fumando, entra bebendo e continua bebendo, não tem uma conversão genuína e verdadeira. Em 1 Samuel capítulo 4, do versículo 10 ao 22, ali declara a questão da derrota e da morte dos filhos de Eli, onde o Israel foi pelejar com os filisteus. Então eles todos foram feridos, cada um fugindo para sua tenda, e teve grande estrago no meio deles. A arca de Deus foi tomada, os filhos de Eli, Ófines e Finéias, morreram ali, cumprindo aquilo que Deus tinha falado para Samuel, profeta, e depois revelado ao profeta Eli, Antes já tinha falado com Eli que ia ocorrer algo, já velho e temeroso pela perca da arca, morreu quebrando seu pescoço. A sua nora, que estava grávida, sabendo que perdeu o sogro, perdeu o esposo na guerra, deu à luz e morreu também, Então, veja o estrago que fez o pecado por não ter advertência no meio do povo de Deus. Por isso que nós não podemos tolerar, no meio da comunidade, pessoas que vivem de forma leviana em cima do muro. Podemos ver também a história de Sansão, Em Juízes capítulo 14, podemos ver ali claramente quando ele desce, e vê em Timate uma mulher e agradou aos seus olhos, Sansão, então, ele leva isso ao conhecimento do pai e da mãe, e o pai e a mãe o reprova para que ele venha relacionar e ter um casamento com uma mulher estrangeira dos filisteus, sem que ele tinha irmãs ali, parenta do próprio povo que poderia casar. Sansão, ao casar com uma estrangeira, podemos ver que durou muito pouco tempo, e logo teve a questão lá do segredo, que ele fez com que aqueles homens lá não conseguissem responder, e de repente ele contou para sua mulher ali, ocorreu que foi falado aos homens sobre a questão do leão e do mel. Então Sansão ali ficando bravo e matou, e fez o que tinha que fazer e saiu fora e deixou a mulher. Em Juízes capítulo 15 conta lá, que entregou a ela a outro companheiro, porque Sansão foi embora. Sansão revoltado usou aquela questão da raposa, Sansão logo também em Juízes capítulo 16, já no versículo 1, em Gaza, ele viu uma mulher prostituta e entrou com ela, ele se prostituiu. Então, depois, nesse caso, no mesmo capítulo, no versículo 4, ele afeiçoou com uma mulher chamada Dalila, que foi a causa da realmente morte de Sansão, Então podemos ver aí que o pecado, leva o homem a se sucumbir ao abismo, leva o homem na lama, Sabemos que tem dois grupos distintos, Uns crê na perca da salvação, na possibilidade da perca da salvação, e outro grupo é aquele que crê que uma pessoa salva para sempre. Ela jamais perde a salvação. Então a minha pergunta fica para aqueles que não crer na perca da salvação. Eu gostaria que você, irmão e irmã, interpretasse e me respondesse
o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 ao 27. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao 24. Ezequiel, capítulo 18, versículo 26 ao 28. Ezequiel, capítulo 18, versículo 29 ao 32. Ezequiel, capítulo 33, versículo 6 ao 20. Pois ali nos dá uns grandes alertas, segundo a palavra de Deus. Diz que o ímpio, na sua impiedade, se arrepender dos seus pecados, Deus não lembrará mais deles e será justificado. Porém, o que me chama a atenção é a questão do justo. O justo que viveu toda a sua vida em justiça, porém, se apartar dela e praticar iniquidade, o justo morrerá. Se não perde a salvação, como você, irmão e irmã, que não crê na perca da salvação, explica os textos de Ezequiel? Eu gostaria que você, irmão e irmã em Cristo Jesus, que não crer na perca da salvação, que crer que salvo uma vez, salvo para sempre, pudesse me explicar no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 18 ao 23 precisamente, onde diz que havia uma mulher conhecida como Jezabel, uma mulher que se dizia profetisa e ensinava os servos do Senhor Jesus a fornicarem e comer dos sacrifícios da idolatria. E o próprio Jesus advertiu, dando tempo para que essa mulher viesse a se arrepender. Mas como ela não se arrependeu, ele disse que colocaria ela em uma cama. Ele diz o seguinte: eis que a porei numa cama, e sobre os que adultera com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Veja bem, mesmo ela não se arrependendo, Jesus ainda dá tempo para que eles se arrependam. Daqueles que adulteram com ela, venham a se arrepender. E se eles morressem, seria salvo? Não creio nisso. Podemos ver a questão do jovem fornicário que desonrou seu pai. Ele descumprindo o mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa na vida de um cristão, que é honrar o teu pai e tua mãe. Está em Efésios capítulo 6, versículo 2. Em Mateus 19, versículo 19, o próprio Jesus disse: honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse isso ao jovem. Jesus ensinou isso. Se quer ser perfeito, vende tudo e segue-me. E muitas pessoas ficam com pecadinho, com lepras em sua vida, que não quer abandoná-las, e bate no peito e diz: sou salvo. A questão é o seguinte: o jovem fornicário, ele era salvo? Em Mateus 16, no versículo 19, Jesus disse bem claro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 18, Jesus disse: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E não é isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 5? Lá o apóstolo Paulo nos orienta, bem nos versículos finais, sobre a questão daqueles que se dizem irmãos, mas foi idólatra, maldizente, beberrão, ladrão,
E com essas pessoas, nós não devemos nem mesmo comer com elas. Seria tais pessoas que vivem tais práticas, pessoas salvas? Essa guerra de perde ou não perde a salvação já vem de muito longe. Desde a Reforma Protestante vem essa guerra, que muitas vezes eu analisando, eu paro para refletir, porque os dois não podem estar certo. Ou eles estão errados, ou um está errado e o outro certo. O apóstolo Paulo deixa claro em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 ao 20, ele diz o seguinte: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. Veja aí que o apóstolo, pela segunda vez, usa o termo, os entreguei a Satanás. Aí fica a pergunta, o jovem fornicário era ou não salvo? Ou ele teve tempo para se arrepender, assim como Paulo entrega também Emineu e Alexandre para que aprenda a não blasfemar? Se é para aprender a não blasfemar, certamente ainda eles teriam condições de ser salvos se arrependesse. Penso eu assim, se você, irmão ou irmã em Cristo, tiver uma interpretação que possa trazer à luz das Escrituras, eu lhe agradeço. O apóstolo Paulo confirmou isso em suas epístolas. Ele diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E que na verdade alguns já se desviaram para seguir a Satanás. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 15. Como vemos, a Bíblia frequentemente fala da apostasia e sempre diz que tais apostatas perecerão, serão destruídos e envergonhados e que estão seguindo a Satanás. A minha pergunta para os irmãos que não crêem na perca da salvação, o que significa apostasia? Como uma pessoa não salva pode se apostatar-se da fé?